Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Nós vamos ler do verso 30 ao verso de número 41. Verso 30 ao verso de número 41. Marcos, capítulo 9, do verso 30 ao verso de número 41. Todos acharam? Amém? E assim diz a palavra do Senhor. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas em 3 dias, depois de sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os seus discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-o no meio deles e, tomando-o nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, havia um homem, morador dessa cidade, por volta dos anos 60, que se chamava, ele era apelidado de Zé dos Coxos. Esse homem, ele tinha uma paralisia nas pernas. Esse homem tinha uma paralisia nas pernas e ele não podia andar e vivia mobilizado em um coxo. E por isso o apelido, Zé dos Coxos. Esse homem, ele era um cristão, ele era um servo de Deus. E ele tinha um forte desejo de estar servindo a Deus. Ele tinha um forte desejo de ir à igreja. Ele tinha um forte desejo de estar sempre envolvido na obra de Deus. Contudo, ele só podia fazer isso quando alguém o levava, por conta da sua paralisia. Ele só podia ir aos eventos da igreja, ele só podia evangelizar quando alguém o levava. Ele tinha essa limitação e ele não podia ir sozinho. Aquele homem era limitado pela sua doença no serviço do reino de Cristo, mas ele tinha um grande desejo de servir a Deus. Muito embora ele fosse limitado, ele tinha um grande desejo de servir a Deus. Dito isto, irmãos, eu gostaria de adentrar um pouco no texto. Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus veio inaugurar o seu reino. João Batista, o último profeta, ele diz o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus 3, verso 2, ele está enfatizando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, Cristo está chegando. Jesus chegou, o Messias chegou, o Emanuel chegou, o Deus conosco chegou. E ele estava inaugurando o seu reino. Ele estava instaurando o seu reino. Ele estava arrebanhando as suas ovelhas. Jesus, ele curava enfermos. Jesus, ele expulsava demônios. Jesus realizava sinais e prodígios, mostrando um resquício do que será a eternidade. Ele mostrava ali, ele enfatizava que ele era o Cristo, o Messias, um ungido de Deus. E ele mostrava ali um resquício do que seria o seu reino eterno. Jesus mostrava isso. E não é diferente no relato de Marcos.
Marcos ele vem relatando isso. No início desse capítulo, Jesus está levando 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a um monte onde ali há uma transfiguração. Jesus mostra a sua glória àqueles homens. Eles estavam diante de uma demonstração do poder e da glória de Deus, que apontava para a cruz. Contudo, eles não entendiam isso. Eles não estavam entendendo isso. E ao descerem daquele monte, Jesus se depara com uma multidão. Nós podemos ver isso a partir do verso 5. Jesus ali se depara com a multidão. Perdão, os versos 14 diz isso, que eles se deparam com aquela multidão. E ali havia um jovem possesso. Aquele jovem, ele era mudo e surdo. Os discípulos não conseguiram restaurar aquele jovem. Os discípulos tentaram restaurar a saúde daquele jovem, expulsar os demônios que possuíram aquele jovem, mas eles não conseguiram. E o pai daquele jovem chega diante de Jesus e diz: mestre, cura o meu filho. Jesus cura aquele jovem, mas ao mesmo tempo adverte os seus discípulos pela sua falta de fé, pela sua incredulidade. E nesse momento, irmãos, eu gostaria de trazer um tema para nós tratarmos nessa noite. Um reino de fé e humildade. Esse é o reino de Cristo, o reino de fé e humildade. Eu gostaria de tratar com vocês nessa noite o primeiro ponto desse reino. A humildade nos faz aprender de Cristo. Observe comigo para o verso de número 30 ao verso de número 37. A humildade nos faz aprender de Cristo. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, o matarão, mas em 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Irmãos, Jesus, após ele realizar aquele milagre, Jesus, após restaurar a saúde daquele jovem, Jesus agora sai com seus discípulos. E ele vai ensinar algo precioso a seus discípulos. Jesus vai ensinar o propósito da sua vinda. Jesus vai ensinar aos seus discípulos o cerne do Evangelho. A sua morte e ressurreição. O verso 30 diz: e partindo dali, passava pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas em 3 dias, depois de sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Aqueles homens, eles não buscavam aprender do que Jesus estava ensinando. Eles não tinham interesse em aprender na preciosidade que Jesus estava ensinando. Mesmo eles sendo exortados pouco tempo antes, eles ainda, pela sua incredulidade e falta de vida espiritual, de disciplina espiritual, eles ainda se viam arrogantes diante de Deus. Eles ainda se viam arrogantes diante de Cristo. Cristo estava ali ensinando algo precioso para os seus discípulos, mas eles não queriam aprender isso. Eles rejeitavam aprender de Cristo. Em troca disso, observe comigo do verso 33 ao 37. Tendo eles partidos para Cafarnaum, estando ele em casa, logo após aquela viagem, Jesus interrogou os seus discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-o no meio deles e, tomando-os nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Aqueles homens, Jesus estava tentando ensinar algo precioso para eles. Jesus estava tentando ensinar a eles sobre a sua morte e ressurreição na cruz, sobre a reconciliação com Deus. Mas aqueles homens não queriam aprender disso, pelo seu próprio ego, pela sua própria soberba. Aqueles homens não queriam falar sobre isso no caminho. Mas, em vez disso, naquele mesmo caminho, eles estavam falando sobre quem era o maior, quem deveria ser o maior no reino.
Ao invés de aprender sobre a base do evangelho, ao invés de aprender sobre aquele servo sofredor, eles estavam discutindo no caminho quem deles deveria ser o maior. Eles discutiam naquele caminho qual deles deveria ser melhor visto, quem deveria ter mais honrarias, quem deveria ter mais proeminência. Era isso que eles discutiam naquele caminho. E Cristo, sendo Deus, sabendo de todas as coisas, assim que chega em casa, em Cafarnaum, ele interrogou a eles. Ele pergunta a eles: o que era que vocês estavam discutindo no caminho? O que era tão importante? O que era mais importante do que o meu ensinamento para vocês? E eles ficaram calados. Eles se calaram. Eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12. E ele disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele mostra o padrão do evangelho, que é a humildade. Se alguém quer ser o primeiro, ele deve ser servo de todos. Ele deve ser o último. E ele traz uma criança e coloca aquela criança no meio deles. E tomando-o nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus aqui está ensinando aqueles discípulos que eles precisam ter humildade para aprender dele. Os discípulos de Cristo achavam que aquele reino seria um reino terreno. Talvez naquele caminho eles discutiam a respeito disso. Quem vai estar ao lado do rei? Quem será bem visto pelos principais judeus? Quem poderá mandar em alguma coisa? Porque eles olhavam apenas por uma visão carnal. Eles não olhavam de maneira espiritual. E quando Jesus ia ensinar coisas preciosas sobre o evangelho, eles rejeitavam isso, eles não queriam ouvir isso. E Jesus ali, mostrando um exemplo de humildade, ele traz uma criança e coloca no meio deles. Ele traz uma criança, toma no braço e diz: qualquer que receber uma criança como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Talvez aqueles homens olhassem para as crianças e diziam: eu não vou ter mérito em ajudar uma criança. Eu vou ter mérito diante das autoridades. Eu vou ter mérito antes da alta sociedade de Israel. Mas diante de uma criança eu não vou ter mérito. E Jesus traz ali uma criancinha. E coloca no meio deles e diz isso: qualquer que recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas a o que me enviou, ou seja, ao Pai Celeste, ao meu Pai. A humildade, irmãos, é uma característica do cristianismo. Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou em forma de homem. E ele veio a esse mundo de maneira humilde, não usando como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. E Jesus traz essa ideia para os seus discípulos. Talvez os discípulos de Jesus queriam fazer sinais e prodígios, queriam expulsar demônios, queriam andar com Jesus, já que o ministério de Jesus estava tão popular. Talvez eles queriam isso para receber reconhecimento dos outros. E o reino não é assim. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, o servo de todos. É assim que é o reino. Irmãos, quando nós somos humildes, nós aprendemos de Cristo. Quando nós chegamos próximos do Senhor em humildade, nós aprendemos dele. Nós aprendemos dele. Uma certa feita, um pastor de uma igreja, durante o culto, ele recebeu um papelzinho. E no papelzinho estava escrito: pastor, me dê uma oportunidade. Eu quero cantar para o Senhor. E o culto continuou, aquele pastor ignorou aquele papel e chegou mais uma vez. O mesmo papel. E chegou outra vez. E chegou outra vez. O pastor continuou ignorando aquele papel. Ao encerrar aquele culto,
Aquela pessoa se aproximou daquele pastor e disse: pastor, por que o senhor não me permitiu cantar para Deus? E aí o pastor disse: você pode cantar para ele agora, ele está ali ouvindo. Cante para ele agora. E a pessoa disse: não, mas as outras pessoas não estão mais aqui. E aquele pastor sabiamente olhou para aquela pessoa e disse: você não queria cantar para Deus, você queria cantar para os outros. Você não queria cantar para o Senhor, você queria cantar para as outras pessoas. Irmãos, precisamos agir com humildade diante de Deus. Não é para que nós sejamos vistos, mas era para que a glória de Deus seja vista por meio de nossa vida. Precisamos nos achegar em humildade diante de Deus. Só assim nós aprendemos mais do Evangelho. Irmãos, por tanto que a gente aprender a vida toda do Evangelho ainda é pouco. Pelo quão preciosa é essa palavra. Não há quem saiba demais do Evangelho. Todos nós precisamos nos aproximar de Deus em humildade para aprender do Evangelho. Para aprender da palavra de Deus. Esses discípulos, eles perderam de aprender algo precioso. Talvez se eles tivessem ouvido atentamente o que Jesus os ensinava, talvez se eles tivessem ouvido de maneira atenta aquilo, talvez na hora da crucificação eles não teriam ficado com tanto medo como ficaram. Porque Deus, ele resiste ao soberbo. Mas ele atende aos humildes. Esse é o nosso Deus. E para aprendermos de Cristo, devemos buscá-lo em humildade. Para aprendermos de Cristo, precisamos buscá-lo em humildade. Eu gostaria de destacar agora, irmãos, o segundo ponto dessa mensagem. O conhecimento de Cristo é o bem mais precioso. O conhecer a Cristo é o bem mais precioso que temos em nossa vida. Observe comigo para o verso de número 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas em 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Esse conhecimento, irmãos, é o conhecimento mais precioso da nossa vida. Esse conhecimento, essa verdade, é a verdade mais preciosa que podemos receber. Que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, mas ao 3º dia ressuscitou. Os diplomas ficarão, o conhecimento terreno ficará, mas esse conhecimento, essa fé e esse entendimento que Cristo Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, isso nos leva a uma vida eterna. Isso nos leva à eternidade. Jesus aqui ele trazia para os seus discípulos a maior verdade, o bem mais precioso que podemos e devemos ter certeza. Que Jesus Cristo tomou forma humana, veio, sofreu, se esvaziou de si mesmo, se humilhou, padeceu numa cruz, mas ao 3º dia ressuscitou, venceu a morte e está à destra de Deus Pai. Ele está à destra de Deus Pai. Na cruz, ele conquistou a maior vitória para aqueles que creem em seu nome. Jesus aqui ele estava ensinando o bem mais precioso do Evangelho aos seus discípulos. E se você conhece essa verdade, se você crê nessa verdade, saiba que isso é o bem mais precioso que você tem. Isso é o bem mais precioso que você tem. Jesus aqui ele estava dando ouro a seus discípulos. Ele estava dando um tesouro imensurável aos seus discípulos. Mas eles não queriam esse tesouro, eles estavam se contentando com barro. Eles estavam se contentando com as honrarias humanas. Eles não estavam atentos a esse tesouro que é o Evangelho. A esse tesouro que é compreender que Jesus Cristo padeceu numa cruz em favor de nós. Eles não estavam compreendendo isso. Eles buscavam glória para si, sem entender que aquele que tinha toda a glória se esvaziou em forma humana e morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de todo aquele que crê em seu nome. Esse é o tesouro mais precioso que um cristão pode ter. Esse é um tesouro mais precioso do que a nossa própria vida. É o tesouro do Evangelho. Esse é o bem mais precioso que temos, irmãos. Esse é o tesouro mais precioso que temos.
E eu gostaria de destacar o terceiro ponto. A ignorância sobre Deus nos leva à inoperância. Observe comigo para o verso 38 ao verso de número 41. A ignorância sobre Deus nos leva à inoperância. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, a ignorância acerca do Evangelho nos leva à inoperância. É preciso lembrar que esses discípulos, pouco tempo atrás, antes de chegarem em Cafarnaum, eles foram repreendidos pela sua falta de fé, pela sua incredulidade. Eles foram repreendidos por Jesus por não expulsar um demônio. Mas mesmo assim, eles estavam dados à soberba do coração. Eles estavam dados à arrogância do coração. E agora aqueles homens, o discípulo amado de Jesus, João, ele chega para Jesus e diz: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. Observe que ele fala no plural. Ele não está falando mais no singular. Ele não diz, não te segue. Ele diz, não nos segue. É isso que João diz aqui. Ele não nos segue. E nós o proibimos, porque não seguia conosco. Aqueles homens, por não conhecerem do Evangelho, aqueles homens por não conhecerem de Cristo, pela sua própria arrogância, eles agora não têm discernimento da operância do reino. Além deles serem inoperantes, deles não conseguirem expelir o demônio daquele jovem que estava possesso, agora eles querem inoperar aqueles que estão trabalhando em prol do reino. Aqueles que estão trabalhando para o crescimento do reino. Eles não conseguem discernir. Eles são ignorantes. Eles não têm esse conhecimento por conta da sua própria arrogância. Aqueles homens, além de desprezarem o conhecimento de Cristo, eles ainda eram soberbos e incrédulos sobre o reino. João, ele diz, não nos segue, como se nós precisássemos seguir a ele também, e não a Cristo. Ainda bem que Deus transforma o coração desse João. E quando ele escreve o Evangelho, ele diz que ele cresça e que eu desapareça. Ainda bem que esse Deus, ele faz isso. Eles não perceberam, esses discípulos, eles não estavam percebendo, eles não compreendiam que a autoridade não estava neles. Que a autoridade não estava nas pessoas deles, eles não tinham mérito. O mérito era tão somente de Cristo. Só Cristo merecia o mérito. Só a Cristo a honra e o louvor. Só a Cristo toda a glória. Cristo que deve ser o centro de nossas vidas. O nosso culto deve ser cristocêntrico. A nossa vida deve ser cristocêntrica. Devemos viver de modo digno do Evangelho. Aquele homem, o verso 39 vai dizer, mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Aquele homem não estava próximo de Jesus. Aquele homem não teve a oportunidade de aprender de Jesus como seus próprios discípulos. Mas aqueles discípulos, eles ignoravam o ensinamento de Cristo. E aquele homem, o pouco que ele conhecia, ele exercia sua fé. Ele era operante no reino de Deus. Pelo pouco que ele conheceu de Cristo, a Bíblia não nos relata o quanto esse homem conhecia de Jesus, aonde esse homem ouviu falar de Jesus. O fato é que aquele homem creu em Jesus. E aquele homem estava avançando com o reino de Cristo.
Aquele homem não estava buscando mais não buscava a sua própria glória. Mas aquele homem realizava sinais no nome de Cristo. Aquele homem expulsava demônios pelo nome de Cristo. Ao contrário dos seus discípulos, que tinham um mestre ao seu lado e desprezavam pela sua arrogância, aquele homem, pelo pouco que conhecia, ele exercia sua fé. Pelo pouco que ele conhecia, ele exercia sua fé. Jesus aqui está ensinando mais uma vez aos seus discípulos que precisamos ser humildes e precisamos ter uma fé, exercitar nossa fé para podermos ser operantes em seu reino. Para a igreja presbiteriana de Alagoa Nova poder ser uma igreja operante. Para que você possa ser um evangelista, um cristão operante, você precisa ter uma vida em humildade e exercitando sua fé em Cristo Jesus. Jesus ele encerra aqui dizendo, irmãos, pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer aqui? É aquilo que Paulo vai dizer lá em Coríntios. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Precisamos ser operantes no reino. O reino precisa ser visto a partir de nossas vidas. Mas isso se dá pela fé e pela humildade diante de Cristo Jesus. Isso se dá pela fé e pela humildade diante de Cristo Jesus. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer 3 breves aplicações. A primeira aplicação é que precisamos ser humildes para aprender de Deus. Muitas das vezes nós temos a oportunidade que aqueles discípulos tiveram. Muitas das vezes temos a oportunidade de aprender de Cristo, mas negligenciamos isso. Muitas das vezes achamos que já sabemos de tudo. Muitas das vezes damos mais importância a fazer outras coisas ao invés de ler a Bíblia. Muitas das vezes gastamos mais tempo nas redes sociais e a nossa Bíblia está empoeirando no armário. Irmãos, somos chamados a aprender do Evangelho. Todos os dias. Somos chamados a aprender de Cristo. Os discípulos estavam com o Messias ao seu lado. E eles desprezavam aprender disso. Quantas vezes nós somos negligentes na nossa leitura bíblica devocional? Quantas vezes nós deixamos de vir para a igreja, para o culto público ao Senhor, para ouvir a voz de Deus falar conosco, para fazermos outras coisas? Quantas vezes negligenciamos participar da escola bíblica, tirar nossas dúvidas? Quantas vezes negligenciamos participar das reuniões de doutrina e oração e perdemos essa oportunidade de saber de Cristo, de conhecer de Cristo? Não, mas isso eu já sei. Todos nós, irmãos, precisamos aprender mais e mais de Cristo. Uma vida toda diante dessa palavra ainda é pouco para aprender de Cristo. Ainda é pouco para aprender de Cristo. Não despreze a oportunidade que Deus lhe dá de aprender dele. Não negligencie isso. Quantos irmãos em países perseguidos queriam ter essa oportunidade de estar no culto público, como nós estamos hoje, e não estão? Quantas pessoas queriam ter uma Bíblia dessa em casa? Hoje nós podemos comprar a Bíblia de várias linguagens, várias traduções. Quantas pessoas queriam ter? Não negligencie o ensino de Deus. Não negligencie o seu aprender de Cristo. Seja humilde e busque aprender de Cristo todos os dias. Busque aprender de Cristo todos os dias. Busque perguntar nas reuniões de oração, de doutrina, na escola bíblica, tire suas dúvidas. Muitas vezes nos fazemos indiferentes. Estamos sem compreender, mas nos fazemos indiferentes. Irmãos, precisamos ter sede de aprender da palavra de Deus. Não podemos nos tornar ignorantes a respeito do seu reino. Se queremos ser uma igreja operante, se queremos avançar com o reino de Deus na cidade de Alagoa Nova, precisamos, amados irmãos,
Aprender da palavra de Deus. Precisamos aprender de Cristo. É na palavra que nós ouvimos Cristo falar conosco. É na palavra que Ele fala conosco. Muitas das vezes, irmãos, nós também corremos o risco de querermos fazer as coisas para sermos vistos. Aqueles discípulos, eles discutiam justamente por isso. Quem é o maior no reino? Era essa a discussão dele naquele caminho. Mas, irmãos, nós devemos aprender pelas Escrituras que nós devemos fazer as coisas para que Cristo seja visto em nós. Nós devemos tratar bem as pessoas no nosso trabalho para que Cristo seja visto em nós. Nós precisamos ser cidadãos ordeiros para que Cristo seja visto em nós. Nós precisamos exercitar, trabalhar na igreja, servir com amor para que Cristo seja visto em nós. Que Ele cresça em nossas vidas e que nós venhamos a diminuir em humildade. E isso só se dá pelo conhecimento das Escrituras. Isso só se dá por conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, precisamos entender que o Evangelho, ele é o bem mais precioso que temos. E devemos aprender dele em humildade. Tem muitas pessoas que muitas vezes dizem assim, não, eu vou me tornar um doutor, depois eu irei aprender de Jesus. Tem muita gente que diz, não, eu vou me tornar um político, depois eu irei aprender de Jesus. Tem outras pessoas que dizem, não, eu vou ganhar muito dinheiro, para depois eu aprender de Jesus. Tem pessoas que muitas vezes dizem, não, eu vou me tornar um famoso, uma celebridade, para depois eu aprender e buscar a Jesus. Jesus, Ele não quer as nossas migalhas, irmãos. Ele quer o nosso todo. Ele quer o nosso todo. Buscar ter uma melhoria de vida, buscar ser um doutor, buscar ter bens, isso não é pecado. Desde que isso não seja o Senhor do nosso coração. Cristo deve ser o Senhor do nosso coração. Jesus deve ser o Senhor do meu e dos vossos corações. É Cristo Jesus, irmãos. É Cristo. Não devemos buscar glória para si, para nós mesmos. Talvez você diga, para eu fazer o bem, eu vou precisar ganhar muito dinheiro. Para eu fazer o bem a outra pessoa, eu preciso me tornar um político. Para eu ajudar outras pessoas, eu preciso ter uma graduação muito boa. Irmãos, o melhor presente que você pode levar a outra pessoa é o Evangelho. É o Evangelho. Você pode dar dinheiro a outra pessoa, o dinheiro se acaba. Mas o Evangelho é o maior presente, é o maior tesouro que nós recebemos. Porque Ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna de graça. De graça, irmãos. Talvez você que está aqui nessa noite, você ainda não creu no Evangelho. Talvez você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas saiba que somente em Cristo você tem a vida eterna. Somente em Jesus você tem a salvação eterna. Somente em Cristo. E como foi cantado aqui, Ele é suficiente para nos dar paz com Deus, para nos dar a eternidade. Que você possa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Outro ponto, irmãos, que eu gostaria de mencionar, trazendo outra aplicação, é que devemos conhecer as Escrituras. Mas, além disso, devemos agir com fé. Em João 20, verso 29, Jesus diz a Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Além da humildade de aprender das Escrituras, além da humildade de aprender de Cristo, devemos ter uma vida operante no reino de Cristo. Deus nos deu espírito, irmão, de ousadia e não de covardia. Devemos ser operantes para o avanço desse reino. Devemos ser operantes no amor. Devemos ser operantes no serviço.
Perceba o que é que Jesus diz aqui no verso 37 e também no verso 41. Ele diz: qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. No verso 41 ele vai dizer: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Precisamos, irmãos, ser operantes para o avanço do reino de Cristo. Precisamos buscar aprender de Deus nas Escrituras com humildade, mas ser operante pela fé em Cristo Jesus. Devemos ser operantes. Devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, irmãos. Devemos fazer as coisas para a glória de Deus. Devemos ajudar o nosso próximo para a glória desse Deus. Para que Deus seja visto em nossas vidas. Para que venhamos a ser sal e luz nesse mundo. Porque é para isso que somos chamados. Para sermos sal e luz. Irmãos, devemos ser operantes no trabalho no reino de Deus. Devemos ser operantes na nossa faculdade. Devemos falar do Evangelho na nossa faculdade. Devemos tratar os outros bens em nossa faculdade, para que Cristo seja visto por meio de nossa vida. Devemos ser operantes no meio de nossos amigos, no meio dos nossos familiares. Devemos falar do Evangelho aos nossos familiares, aos nossos amigos. E precisamos ter atitudes da fé cristã para eles verem. Precisamos ter uma fé operante, irmãos. Precisamos viver para a glória desse Deus que nos salvou. Precisamos ser uma igreja operante, que trabalhe para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Irmãos, a minha oração é para que a igreja presbiteriana de Alagoa Nova, ela seja uma igreja operante. Ela seja uma igreja que trabalhe em prol do reino de Cristo. E que Cristo seja glorificado pelas nossas vidas. E que Cristo seja visto por meio de nossas vidas. A minha oração é que essa igreja se torne uma igreja que trabalhe em prol do reino. A minha oração é para que os irmãos dessa igreja sejam conhecidos como crentes fiéis. Eles sejam vistos como crentes fiéis em seu ambiente de trabalho, nos seus meios sociais. A minha oração, irmãos, é que a igreja presbiteriana de Alagoa Nova, ela seja um instrumento de Deus para a salvação de perdidos nessa cidade. Minha oração é para que a igreja presbiteriana de Alagoa Nova, ela seja um instrumento de Deus para que os eleitos de Deus dessa cidade sejam salvos. É por isso, irmãos, que devemos ter uma fé operante e buscar a Deus em humildade. Porque Ele nos deu o bem mais precioso, que foi o seu Filho Jesus. Ele nos deu o bem mais precioso, que foi Cristo Jesus. Por fim, irmãos, voltando a falar daquele irmão contemporâneo nosso, contemporâneo não, da mesma cidade que a nossa, o irmão Zé dos Coxos. Aquele homem, ele tinha o maior desejo de servir a Deus. Ele tinha o maior desejo de ser operante no reino de Deus, mas ele era limitado. Ele tinha suas pernas, ele tinha um problema nas suas pernas, ele era paralítico. Um certo dia, algumas irmãs iam para um culto. E ele falou com aquelas irmãs. Ele cumprimentou aquelas irmãs. E aquelas irmãs disseram: vamos conosco, irmão. Ele disse: eu não posso não tem quem me leve. E diante daquilo, aquele homem começou a orar. Ele começou a buscar a Deus com fé e humildade. E Deus o curou daquela paralisia. Aquele homem foi curado da sua paralisia. E ele se tornou um pastor de uma igreja batista no Recife. Ele saiu de Alagoa Nova, foi morar em Recife e se tornou um pastor de uma igreja batista lá. Irmãos, devemos buscar a Deus com fé e humildade para nos tornarmos operantes em seu reino. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Precisamos ser operantes nesse reino. Mas para sermos operantes, precisamos buscar a Deus com fé e humildade.